África Convida é uma plataforma que traz a reflexão para uma variedade de temáticas relacionada com o engrandecimento e valorização do ser humano. Capoeira Banzo de Senzala, em Barcelona, é patrocinadora dessa plataforma, onde queremos devolver a ti o teu lugar de fala, no qual teu gesto, tua expressão e tua conduta, sim, nos importa. Me faz livre voar. Nosso objetivo é trazer para o público infantil, para os pais, para as escolas públicas, privadas, para educação infantil, ensino fundamental, um debate também e amplificar o conhecimento infantil, tanto dos biomas nacionais, como das texturas e musicalidades e gêneros musicais. Vamos filosofar, cantar, dançar, quando imaginando Viajando daqui pra lá, viajando de lá pra cá, conhecemos o cerrado onde mora o lobo-guará. Viajando daqui pra lá, viajando de lá pra cá, conhecemos o cerrado onde mora o lobo-guará. Ah, 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 é 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 o lobo-guará. O lobinho tem bom faro, seu nome é Rajão. Quando abana o rabo, tira a poeira do chão. Eita forró arretado, com sanfona e zabumbão. Tá todo mundo animado ao som desse baião. Ah, 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 é o lobo-guará. Ah, 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 é o lobo-guará. Que tem a ver com animais com risco de extinção, como lobo-guará, tatu-bola, e associando, articulando gêneros musicais com esses grupos, esses animais com risco de extinção. A turma de Nananilo pro Amazônia viajou. Bom dia, Brasil. Buenas tardes, Espanha. Desde agora mesmo, deixo meus agradecimentos por nos acompanhar ao largo dessa semana, colaborando na forma que o ser mais atual encontramos o fundo e a forma de compartilhar este momento. Mesmo na plataforma digital, procuramos trazer uma série de conhecimentos que são beneficiosos e que poderemos nos nutrir com saberes compartidos ao largo da nossa existência. Ao elaborar este momento, pensava em muitos lugares que passei e com várias pessoas que, de alguma forma, tive privilégio de conhecer nesse percurso nas diferentes localidades e nacionalidades, no qual me apoiaram uma série de conhecimento. Sempre guardarei. Desde aqui, envio muita força a todos. Pelo motivo que acabo de relatar, senti a necessidade de trazer nosso convidado de hoje para passar este momento conversando sobre uma série de inquietudes que nossa humanidade encontra montanhas difíceis de escalar sem ferramentas apropriadas. Nosso convidado tem como característica o fundamento de diversas temáticas relacionadas com o pensamento humano, em particular com a cultura de matriz africana. Traz um conceito muito interessante sobre a afroperspectiva, que centra em um olhar desde nossa necessidade para abrir um debate sobre diversas possibilidades que o sistema não tem resposta o suficiente para devolver à sociedade perspectivas distintas de convivência. Com muita astúcia, tensiona a filosofia hegemônica com as filosofias necessitam que apareçam de forma cotidiana para abrir nossos horizontes de pensamento. Renato Nogueira, sem dúvida por sua dedicação, constância, seriedade e compromisso, está fazendo uma voz ecoar nas diversas partes do mundo. E neste caso, agradecemos porque vem com um trabalho de base, a observar as necessidades das crianças, querendo devolver a elas um contato direto com a natureza e os elementos que confluem a mesma.
dedicando fortes narrativas de qualidade e, sobretudo, colaborando e escrevendo livros didáticos infantis para que o processo identitário esteja sempre presente nas relações familiares. Autor de outras obras literárias, convida para o centro do debate a responsabilidade das autoridades, que também chama a atenção de forma sutil que necessitamos uma imersão para nutrir de forma pluriversal as possibilidades de abertura do pensamento operante. Eu vou chamar para estar com nós outros agora, que já está aqui na nossa plataforma, Renato Nogueira. Bom dia, Renato. Bom dia. Bom dia, querido. Que carinho. Quero agradecer imensamente o carinho, a gentileza da sua apresentação. Ediano fez uma apresentação muito gentil, né, do meu trabalho. Quero também fazer uma dedicação, né, você traz o projeto Naninilo inicialmente, quero fazer uma dedicação a Sandro Lopes, um amigo muito querido, um irmão, que faleceu de Covid no dia 1º de abril, 2021, aos 41 anos, então, porque faz parte desse trabalho Naninilo, ele e a Cris Pereira, minha amiga, também, então nós três, né, que tocamos esse projeto, e o Sandro faleceu no dia 1º de abril devido ao Covid, então só quero fazer essa lembrança aqui, né, deixar esse registro aqui, tá? Ô Renato, desde já eu quero procurar de todo o coração, e no decorrer tu vai escutando isso, de diversas pessoas, esse trabalho, né, que tu vem aportando em prol do nosso país em si, né? Eu vou aproveitar e fazer um pouco a apresentação do Dr. Renato, né? Renato Nogueira é professor de filosofia do Departamento de Educação e Sociedade do programa pós-graduação em filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atua como pesquisador do Laboratório do Estudo Afro-Brasileiro e Indígena e o Laboratório de Plástica, Filosofias e Análise na Produção de Recursos Didáticos do Ensino da Filosofia UFRJ. Possui um doutorado, mestrando, graduado em Filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E suas investigações se centram em ensino de filosofia no conteúdo obrigatório de História e Cultura Afro-Brasileira. É autor de vários livros que, na realidade, queremos escutar o nosso convidado, porque tem tanto a passar para a gente que vai ser incrível esse momento. Obrigado, Renato, por aceitar esse convite e de estar aqui conosco nesse momento. Renato, podemos começar com uma pergunta? Eu tenho acompanhado teus escritos e tuas intervenções, observo um olhar teu no horizonte que dá a impressão que sempre está focado, pois traz um olhar crítico em determinados temas, mas de alguma forma, em determinadas tensões nessas provocações, sinto a seguridade nas tuas palavras que sempre se debruça na literatura dos grandes mestres da literatura africana. Então aqui, Renato, você sente que o Brasil, com a diversidade cultural que existe, a filosofia, pode ser um grande veículo integrador das ideologias que já foram pré-estabelecidas a um câmbio social de cara ao futuro? Vamos lá nessa primeira questão, mais uma vez agradecendo aqui, Ediandro. Estou aqui, para quem estava no Instagram, estou aqui no YouTube, aqui, né, aqui participando com o Ediandro no Capoeira Banzo. Essa questão se o Brasil pode ser integrador, né, de ideologias e a gente pode mudar de alguma forma, se contribuir para o futuro. Imagino que, assim, quando a gente fala em ideologias, em posições epistemológicas, em práticas políticas, na verdade, em nuances, em formas, escolas de filosofia, o espaço acadêmico, o espaço de produção de conhecimento, ele também é um espaço em disputa. Não há um consenso nesse espaço, né? A gente não tem um consenso. Existe um mainstream, existe, a gente pode dizer, o cânone. Então, o que a gente tem nos últimos anos, né, última década, principalmente, no Brasil, ou seja, já no início do século XXI,
a gente começou a ter, no início da primeira década, no meio para o final, a ter mais gente interessada no campo da filosofia, num debate filosófico que não seja exclusivamente de escolas ocidentais. Então, isso é alguma coisa que movimentos sociais, movimento negro principalmente, já trouxe essa agenda de estudo. Então, esse movimento negro que traz Fanon, por exemplo. Fanon é um autor que ele aparece, ele é lido pela primeira vez no Brasil por ativistas negras e negros que vão trazê-lo, que vão resenhá-lo, que vão trazer a público, e a academia vai ler depois, ler posterior. A academia está lendo há menos tempo, a academia está começando a ler Fanon de modo mais sistemático, com uma constância, agora no século XXI. Então, acho que o Brasil, se a gente for pensar em certa medida, o que acontece no Brasil, a gente tem uma possibilidade, sim, né, de trazer, vamos dizer, trazer uma nova agenda. E eu acho principalmente por conta de ativistas, né, intelectuais ativistas, no sentido que são intelectuais que estudam o debate do ativismo social, intelectuais que estão envolvidos com agendas que a gente pode chamar, dentro de um conceito mais amplo, guarda-chuva, de progressista, e esses intelectuais acabam contribuindo para isso, nessas intelectuais e esses intelectuais. Então, eu diria que sim, o Brasil tem essa possibilidade da gente fazer um debate, de construir um campo de debate de várias tradições culturais. Ao mesmo tempo, eu não penso nisso de modo, vamos dizer, festivo. Isso não ocorre sem muita disputa, sem muito embate, tá? Então, isso não acontece de modo espontâneo, de modo natural. Mas acontece porque tem muita gente que está pautando, que começa a trazer essa nova pauta de estudos, ou seja, a gente insere no currículo cada vez mais temáticas que não apareciam com frequência no currículo. Essa é a questão. Tá? Então, talvez seja por esse motivo, a gente acaba trazendo essa pauta e isso faz uma diferença, faz uma mudança. Renato, eu tenho uma questão, nesse vídeo de apresentação, quando nós estamos acompanhando, né, esse Nani Nilo em si, como é que tu abraça essa ideia e transforma nessa didática maravilhosa, né, nesse conceito que vai trazendo também essa identidade infantil que tanto necessitamos nos nutrir? Então, Nani Nilo é um projeto que tem muito a ver com o seguinte, né, lá no início, no final do século XX, né, eu conheci o Sandro Cris. Sandro é um amigo querido, né? A gente morou no mesmo bairro durante um tempo, né? A gente foi vizinho, né? Eu morava numa rua próxima minha. E o Sandro estava fazendo vestibular na época, né? Eu estava no mestrado nessa época, né? Que eu saí da graduação para o mestrado direto, né? Eu termino a graduação com 21, 22 anos, para o mestrado logo na sequência. E Sandro prestava vestibular. E a Cris também era uma estudante para vestibular. E eu comecei a dar aula de filosofia no ensino médio e depois no fundamental. Então, tinha um projeto que era chamado Chave da Filosofia, com uma personagem, uma jovem adolescente, Dandara, uma jovem negra, e que ela tinha uma chave, que era uma chave da filosofia, que tinha a ver com roleplay game, o RPG, a proposta de desenho animado. E isso a gente começou a construir esse projeto na época. Em 2009, eu me torno pai pela primeira vez, né? A minha filha mais velha, ela nasce em 2009. Eu caso com a Carla em 2008, conheci a Carla em 2007, casamos em 2008. Em 2009 a gente teve a Olivia. E nasce a Olivia, nossa primeira filha, depois nasce a Maria anos depois, Maria Griot, Olivia Griot e Maria Griot. Quando a Olivia nasce, eu começo a pensar, e eu passo no mesmo ano, eu entro na Universidade Rural no mesmo ano que a minha filha nasce. Minha filha nasceu, eu sou chamado no concurso que eu fiz da Rural, né? Antes dela nascer, eu faço um concurso, aí daquele processo todo, fazer o concurso, inscrição, ela nasce, eu sou chamado, sou aprovado e eu sou chamado para assumir a minha vaga na Universidade Rural. E vou dar o curso de pedagogia. E aí eu começo a dar o curso de pedagogia, que é um curso onde a infância é muito presente, porque muitas pessoas formadas, as pedagogas, elas vão trabalhar com crianças, né, quase sempre. E o que acontece? Então, estou contando para resumir a história, né, estou contando a história longamente, mas para dizer o seguinte, e aí quando a Olivia está pequeno, penso, a gente tem uma responsabilidade de trabalhar com as crianças, é fundamental.
A gente não tem representatividade, avatares negras e negros, então esse corpo infantil não consegue se reconhecer nas ficções infantis. Eu falo para o Sandro, lá em 2010, 2011, eu chego para o Sandro, mando uma mensagem, ligo para o Sandro, ligo para a Cris, pô, tô aqui pensando no negócio, aí Nani Nilo. Aí eu queria que tinha que ser um nome curto, eu estava sonhando muito com isso, pensando muito nisso, aí veio Nani Nilo, uma árvore para fazer a passagem para o mundo fantástico, um pícaro, né, um personagem que seja engraçado também, e que é o passarinho verde, o Gino. E aí eu falo com o Sandro, falo com a Cris, e a gente começa a construir. Então, tem muito a ver com a minha paternidade, eu me tornar pai, eu ser alguém que escreve, né, que eu tinha já uma trajetória de escrita, né, de artigos, capítulos de livro, estava caminhando para o meu primeiro livro nessa época, e aí eu falo, caramba, eu tenho que fazer isso, tenho que contar a história com as crianças, para as crianças, né, e ter criança negra protagonista. E aí esse surgimento da minha filha, o nascimento da minha filha foi uma coisa importante para isso, eu diria, da minha primeira filha e da segunda com certeza também, para fazer, tanto que a minha filha, a mais velha, ela dubla a Nana nos filmes mais recentes, ela é a dubladora da Nana. Né? No primeiro não, mas nesses agora, os últimos mais recentes, ela que dublou, fez a dublagem. Pô, Renato, que grande, né? Quando a inspiração que sai para uma sociedade que vai ser transformadora dentro de uma sociedade, ela sai de dentro da gente mesmo, da nossa própria inspiração, para devolver à sociedade algo que não está nos alimentando e pode se alimentar tantas outras famílias também, né? Então, de verdade, é incrível, porque eu estava olhando na Ninilo e ele, o nosso Brasil necessita tanto dessas referências, né? E que essas referências façam parte do nosso cotidiano, de forma cotidiana, sem tanta tabus, né? Para subir ao largo das montanhas, né? Então, na verdade, foi incrível, incrível. Renato, eu tenho outra questão aqui também, que eu acho muito interessante, que é sobre o teu livro, né? O ensino de filosofia e a Lei 10.639, né? O senhor escreveu em um momento do livro que o eurocentrismo colonial dividiu os seres humanos da raça e desqualificou todos os povos não europeus. Que relação há entre o colonialismo e o ensino da filosofia praticada no Brasil? Então, tem uma dimensão do colonialismo que é uma dimensão da força, uma dimensão política, de ocupação territorial. A colonização se dá nesse fator, ou seja, o que a gente chama de colonialismo, esse processo, né, de colonização, de ocupação territorial e de transformação de alguns territórios em territórios que são, na verdade, usurpados, né, que eles acabam se tornando dependentes de uma metrópole e acabam se tornando, na verdade, a sua energia, a sua riqueza sugada, né? E aqueles que estão ali, os colonos, eles vão prestar contas para os colonizadores, vai ter povos escravizados ali, ou seja, esse contexto todo. Como é que a filosofia se dá? Tem uma filosofia, tem uma dominação epistemológica. No processo de colonização, além da ocupação territorial, tem uma dimensão que é de ordem epistemológica, é de ordem da produção de conhecimento, ou seja, quem é capaz de produzir conhecimento? Qual é o conhecimento que é autorizado? Então, no caso da filosofia, o colonialismo, a colonização, outros termos, né, que não são necessariamente sinônimos, mas o processo da colonialidade do poder, né, os estudos decoloniais, por exemplo, trabalham com isso, e os estudos pós-coloniais também fazem uma discussão a respeito disso. O que está em jogo? Está em jogo que é uma dominação epistêmica também. Tem um racismo epistêmico, ou seja, de definir que a produção de filosofia é uma produção exclusivamente de ordem europeia, de ordem ocidental, que só tem filosofia em registro europeu, registro ocidental. Isso foi chave para o processo. Nesse caso, eu observo muito que foi
que você foi um dos filósofos que trouxe essa preocupação de tensionar, né, essa filosofia no centro do debate do nosso país, né, quando tu coloca que, por exemplo, a filosofia pode ter três formas, três maneiras de pensar, né, nela, não somente a filosofia grega. Tu pode um pouco aclarar mais aberto sobre esta questão, por favor? Então, tem uma hipótese que é mais comum de que a filosofia nasceu na Grécia. Isso é o mais comum, que aparece em vários manuais, né? Que a filosofia é grega de origem. O que eu problematizo é que essa é uma hipótese que ela não tem dados suficientes para ser confirmada. Em que sentido? Ou seja, eu respeito estudiosos que operam com essa hipótese, ela é mais comum, ela está nos livros didáticos, né, de filosofia do ensino médio, do ensino fundamental, da própria introdução à filosofia no nível do ensino superior, nas faculdades. Só que se a gente for ler Teófilo Obenga, a gente lê Cheikh Anta Diop, se a gente for ler George James, a gente vai pegar, tem muito material. A filosofia nasce no continente africano. Os primeiros textos de filosofia não são textos gregos, mas são textos africanos do Kemet, ou seja, o Kemet, que é o Egito Antigo. É ali que a gente tem uma produção de filosofia. Tem Ptah-hotep, falando de Heket, por exemplo, né? Falando de filosofia. Tem Amenhotep falando de filosofia, faz um tratado ético. Tem Maat, tem os ensinamentos de Maat. Você tem ali um compilado muito interessante, que é o livro do Vir à Luz do Dia, que foi erroneamente chamado Livro dos Mortos. Então, essa é uma hipótese, a segunda. E a terceira, que a filosofia ela pode ter nascido em várias situações, vários lugares do mundo, né, simultaneamente. Ou seja, que é um sentido mais... é um caráter pluriversal, não nasceu num único lugar, apareceu em vários lugares. Porém, a hipótese que eu defendo é que os textos mais antigos de filosofia são textos africanos, são textos do Kemet. A gente não tem outro lugar no mundo com textos tão antigos quanto do Kemet. Então são essas três hipóteses que a gente tem no nascimento da filosofia. Eu defendo que a filosofia, o que eu conheço pelos meus estudos, não só meus, de muitos, quer dizer, nasceu no Kemet. Por que a filosofia africana, com tantos povos que nós estamos mesclados, né, no nosso território, por que a filosofia africana está tão escassa na educação brasileira? Por que essa escassez da filosofia africana no território brasileiro, na educação? Eu vejo que assim, tem na formação dos professores de filosofia, professoras de filosofia, a formação, a gente fez uma pesquisa, né, em 2011 e 2014, fiz uma pesquisa passei questionário para docentes, principalmente do Rio de Janeiro, e também no estado de São Paulo, que a gente percebeu nesse estudo, que está publicado no Ensino de Filosofia 2039, é que na graduação, nos cursos de licenciatura de filosofia, não tinha, pelo menos até o início do século XX, a gente não tinha disciplinas com não tinha no currículo, não tinha esse conteúdo programático. O conteúdo filosofia africana, ele não existia. Até que a UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né, lá trabalhava lá o Eduardo Oliveira, né, o Duda, que é um amigo querido. Na UFRB, por volta de no início, né, 2009, 2010, por aí 2011, se colocou no currículo da UFRB filosofia africana, né? Se colocou outras escolas de filosofia que não apareciam. E hoje, várias universidades já têm esse conteúdo programático, coisa que não tinha até então. Essa é a questão fundamental. Ou seja, a gente não tinha isso na formação. Eu, por exemplo, tenho essa formação por outros fatores, não aprendi isso na faculdade. É isso que eu trago a público nesse meu livro 2014. 2011 eu publiquei pelo SEAP uma versão desse debate. 2014 eu publico o livro pela editora Palas, porque eu tinha outros estudos e eu aprendi muitas coisas assim em família, né? Aprendi outras coisas do movimento negro, né? Aprendi coisas com o meu finado avô, seu Wilson, que era um guerroá, né? Um contador de histórias.
e conhecia muitas histórias, e conhecia histórias de filosofia. Então, eu aprendi coisas em casa. Foi por isso que eu já sabia. Algumas coisas eu sabia foi por aí, não foi na faculdade. Lição de casa, olê. Renato, o que te parece? Eu vou colocar aqui rápido um vídeo em si que faz acompanhamento de praticamente isso tudo que tu tá falando, e vamos entrar já para uma segunda parte, porque eu também não vou... É um domingo, tu tá com a tua família, foi tão maravilhoso você, né, nos dar esse espaço agora, então nós não vamos alargar muito, porque para que isso possa ser proveitoso para todo mundo. Renato tem que trabalhar, ele trabalha muito, viu, gente? Tá bom? Vou colocar aqui, Rê. Tá? Até que ponto a gente faz uma educação, o que é educar, o que é doutrinar? Essa diferenciação é muito importante. As nossas pesquisas têm apontado que os primeiros textos, entre os textos mais antigos de filosofia, eles estão no Egito. Eu diria que as questões que são colocadas pelos gregos, pelos egípcios, pelo Ocidente, pela África, pelos africanos, são questões em comum. São questões sobre o sentido da vida, são questões sobre a origem da realidade. A educação, ela muitas vezes, ela se encaixa como doutrina porque ela é universal e monorracional. Uma articulação entre cristãs e cristãos, católicos apostólicos romanos, cristãs e cristãos ortodoxos e cristãos protestantes. Isso era o ecumenismo. Na década de 90 é que começa a pensar o ecumenismo e vai abrir para religiões de revelação, religiões que têm livro. Ou seja, judaísmo e islamismo vão começar a dialogar e vir um novo ecumenismo. Mas não aparecem religiões que trabalham com oralitura. O que é oralitura? Oralitura é pensar o registro na oralidade. É necessário, é urgente ampliar o repertório. Se a gente não amplia o repertório, né, de tecnologias culturais para a vida, a gente vai ter mais dificuldade de manter a vida, de manter o planeta. A Lei 10.639, ela é histórica, foi 2003. Ela é um resultado de um projeto, de um processo longo, histórico, de movimentos sociais antirracistas, do movimento negro, que desde 78 já tinha feito ações em prol de colocar conteúdos obrigatórios de história e cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar de educação básica. E em 2003, o governo federal assinou a lei. E aí... Polidiálogo. O que é um polidiálogo? É uma compreensão dialógica em que todas as atrizes e atores se encontram, se influenciam, interferem, mas não precisam, com isso, serem subalternizados nas relações de poder. Ela vai postular o seguinte, que o amor não é da ordem de você se apaixonar e procurar alguém que te complete perfeitamente, mas alguém que possa percorrer contigo um caminho que te ajude a potencializar-se como humano. É problematizar a maneira como os homens são construídos também. Eu estou, no final das contas, problematizando as masculinidades tóxicas. No sentido, eu diria que estar pronto para amar seria sinônimo de estar pronto para viver, para experimentar. Para que a pluriversalidade se materialize no nosso dia a dia, nas combinações, composições e nas danças que nós fazemos na nossa vida, a cada dia. Eu agradeço, muito obrigado. Que beleza, hein? Quantos vídeos aí, vocês fizeram uma edição maravilhosa. Vou guardar isso aqui com muito carinho. Que beleza, que edição. E várias delas ali, que algumas de 8, 9, 10 anos atrás, em que eu, inclusive, ali me vendo ali, né, sem fios brancos, com poucos fios brancos e com um cavanhaque ali preto. Obrigado aí por essa... hoje que já está... Sabe o que acontece quando nós começamos a fazer uma imersão em Renato Nogueira? Tu começa a atuar de forma super implícita nas nossas necessidades também, né? Que essa é uma das funções dos grandes filósofos, atuar nas necessidades e suprir as necessidades que o outro necessita, né? Então, e isso é porque tem tanta coisa aqui na tua bagagem, na tua experiência, tu traz consigo, que é tão importante a todos que estão aqui nessa live, que nós vamos seguir compartilhando, que procurem esse grande filósofo, Renato Nogueira,
porque vai trazer a vocês grandes ensinamentos de vida, de experiência de vida. E seguindo, Renato, um pouquinho agora, eu queria perguntar para ti, porque tu traz um conceito que está sendo uma linha de pensamento que vem sendo pensada para encontrar formas distintas de pensar, né? E então tu traz contigo a afroperspectiva. Tu pode presentear-nos com essa afroperspectiva? A afroperspectiva tem muito a ver com aquilo que eu aprendo, continuo aprendendo sobre afrocentricidade. Então, assim, os estudos afrocentrados é uma referência importantíssima para mim, né? Estudos panafricanistas. Além dos estudos panafricanistas, uma referência para mim importante tem a ver com os estudos de povos originários, então Molefe Ashanti, Amamazama, né, que são referências importantes, Cheikh Anta Diop, estudos afrocentrados, de uma leitura mais atual, contemporânea do panafricanismo, né, que é a afrocentricidade, uma metodologia, o trabalho que Elisa Lark Nascimento ela faz um bom trabalho, né, de organização, de divulgação desse, né, quando sai o livro Afrocentricidade, pela Selo Negro, Abdias do Nascimento, que foi um mestre para mim, né, uma pessoa que eu conheci quando eu tinha 18 anos e que pôde me dizer muitas coisas importantes. Então, afrocentricidade, panafricanismo é uma referência. Outra referência é aquilo que o Ailton Krenak tem trabalhado com o Munduruku, uma pessoa que eu gosto muito, a Sandra Benítez, que são indígenas, né, um Munduruku, um Yanomami, uma Guarani, que tem a ver com esse pensamento dos povos originários aqui no Brasil, que estão aqui no território brasileiro, né? Referência fundamental. E essas referências, eu tenho trabalhado um perspectivismo, assim, um conjunto de perspectivas que são da diáspora africana, que são, né, da cultura negra no Brasil, e a partir disso acabou que veio o nome Afroperspectiva, que aparece no livro Samba Logo Penso, que organiza pelo Wallace Lopes, que é uma pessoa muito talentosa, que eu orientei ele na arquitetura, um trabalho na arquitetura, em políticas públicas e arquitetura e território. E é um livro que ele estava organizando, que eu fiz o prefácio, eu falo em afroperspectiva ali. E aí a afroperspectiva é um caminho que eu tenho tomado, né, para poder sustentar os encaminhamentos que eu tenho feito. E o que se soma à afroperspectiva são também os estudos da infância. Eu tenho trabalhado na pedagogia, no mestrado, doutorado em educação, então trabalhar com infância é uma questão chave para mim também. Então a afroperspectiva tem muito a ver com isso, com esses estudos, e é uma abordagem afroperspectiva, uma forma de abordagem acadêmica, uma abordagem intelectual, é uma forma de abordar o objeto investigado, que é a partir de repertórios, né, africanos, da diáspora africana, repertórios, né, tecnologias culturais, epistêmicas africanas, de indígenas daqui da América, né, de povos indígenas, de intelectuais indígenas, repertórios, né, cosmopolíticas, cosmovisões indígenas e africanas. Então é muito isso que está em jogo, é trazer isso como óculos para ler o objeto, a perspectiva. É dessa articulação que está em jogo. Afro-ameríndia, entre aspas, aqui, que está em jogo, a perspectiva, né? A ameríndio, entre aspas, a gente pode, assim, povos originários, que é um termo talvez que cubra bem, né? Como o Daniel Munduruku prefere, por exemplo, os indígenas aqui no território brasileiro. Ô, Renato, eu recebi uma mensagem aqui também de um alto comissionado da ONU, no qual do panafricanismo, que tem muita vontade também de conhecer, depois nós vamos pôr em contato sobre esse tema. E ela também interessou muito, por causa que ela está fazendo uma tese aqui, interessou muito sobre o tema que nós hoje podemos começar a tocar agora sobre esse último livro teu, que é Porque Amamos, né? Porque Amamos, tu traz uma série de mitos em si para confabular com a necessidade que nós estamos vivendo agora no momento dessa mulher forte, dessa mulher empoderada, dessa mulher que tem uma função enormemente grande
de mundo, né? De estrutura de mundo em si, porque ela é muito organizadora, ela faz um trabalho ao largo dos siglos, na realidade, desde quando ela pisou aqui. Quem fala muito bem sobre isso é a doutora Zangieri, que fala, a mulher, desde quando pisou, ela começou já a se reorganizar. Por isso que é tão importante também quando se fala do mulherismo africano, né? E não sobre um eufemismo, mas sim sobre uma organização que potencia o outro, né? Então, Cis, porque amamos, eu deixo na tua palavra agora, para nós entrar numa série, porque eu sei que todo esse tema de amor, realmente eu estive acompanhando, que tu está dando tanto que merece todos escutar aqui também. Leandro, quero agradecer essa questão. É o meu trabalho mais recente, e que é o Porque Amamos, que é um livro, né, que foi lançado em 2020, para quem não conhece esse trabalho, né, e tem o prefácio da Jamila Ribeiro, né, o Porque Amamos, o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor, né, trabalho a capa do Maurício Negro, que faz o trabalho gráfico, fez a produção gráfica desse trabalho, a editora HarperCollins. Esse livro é um estudo em que eu trabalho com mitos de várias culturas diferentes, e a partir dos mitos faço uma interpretação com filosofia, com psicanálise, com ciência comportamental, com estudos de psicologia comportamental, como eu disse, para poder entender, para poder pensar por que amamos. Então, a proposta do livro é responder a pergunta por que amamos. E eu me concentrei no amor erótico, no amor entre casal, entre pessoas adultas, né, numa relação afetiva. Me concentrei nessa relação. Lógico, tem o amor caritas, o amor ágape, o amor fraterno, a sororidade afetiva. Eu me concentrei no amor das relações de conjugalidade, das relações de namoro. E aí eu penso os mitos que tratam disso. Então eu penso mitos como Xangô e Oxum, eu penso mitos como Adão e Eva, eu trago vários mitos, né? Eu penso mitos como Orihime Hibokoshi, que é um mito que está muito no continente asiático, na China, no Japão, Coreia do Sul. Eu faço leitura desse mito também. Faço leitura de vários mitos para a gente poder tentar entender como é que, o porquê amamos. E no final vou interpretando, né? Adão e Eva é uma narrativa que eu investigo também. Eu queria aproveitar para convidar, Ediandre, então, as pessoas para participarem de um estudo que eu estou fazendo. Eu continuo com esse estudo, né, sobre o amor, e eu estou com um estudo sobre o amor que é uma pesquisa para tentar, que eu quero ouvir as pessoas sobre o que elas pensam sobre a relação amorosa. Então, tem um estudo que eu até coloquei o link. Quem tiver interesse pode entrar em contato, né, que tiver alguma dúvida, pelo meu e-mail, que é contatonogueira@gmail.com, contatonogueira@gmail.com. Também pelas redes sociais, o Nogueira _oficial, Nogueira sempre sem ir. E se tiver uma dúvida sobre esse questionário que está aí, nos comentários. Nos comentários tem um link para um questionário confidencial, em que eu continuo esse estudo sobre o amor. E se você falou de uma pessoa que está estudando, uma estudiosa, uma mestrando, doutoranda, que está investigando o amor, eu estou muito disponível para a gente conversar, para trocar ideia a respeito. Livro Porque Amamos, também para ouvir observações, críticas, comentários sobre esse livro, que é um livro de divulgação, em que eu pego vários mitos sobre o amor e a gente vai interpretando esses mitos para pensar e entender por que amamos. Esse é o objetivo do livro, tentar responder essa pergunta. Que grande, Renato, que grande. Renato, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu crê que, como tu tá nesse processo de investigação, né, porque amamos, tu crê que o lado econômico influencia numa relação? Então, isso está no questionário. Tem uma questão que eu faço que tem a ver com isso. Eu pergunto sobre renda e saber como é que isso interfere nas pessoas. Então, eu vou poder responder isso. Estou fazendo um estudo sobre isso justamente. Então, eu vou entrevistar pessoas também. Primeira parte, né? A gente já passou de 500 pessoas responderam o questionário. Temos 520 pessoas, mais ou menos, que responderam o questionário até ontem.
E aí eu quero aumentar essa amostragem para poder, a partir daí, eu estou com uma equipe trabalhando comigo, né? Tem a Lisiane Guedes, tem uma equipe incrível trabalhando conosco, né? Tem o Dionísio Castro, tem a Bárbara Lindbergh, tem um pessoal trabalhando comigo que são, uma é doutoranda, outros são estudantes de graduação. A gente vai fazer uma análise desses questionários. Eu vou entrevistar alguns casais, algumas pessoas, e aí eu vou responder essa sua questão com mais propriedade, né? Eu tenho uma hipótese a respeito disso, mas eu quero justamente, com o estudo, vou poder confirmar ou não a hipótese que eu tenho, que obviamente fatores culturais, fatores econômicos, fatores raciais, classe, gênero, tudo isso interfere na nossa percepção da pessoa amada, né? A nossa seleção de alguém, né? O nosso selecionar, o nosso interesse, ele não é um interesse etéreo, imaterial, um interesse sem corpo. O interesse pela pessoa amada sempre é encarnado. E um dos fatores é o fator socioeconômico. É um fator, junto com o cultural, junto com o racial, junto com o geracional, né? E esses fatores, eles se combinam e eles não é uma coisa assim, nem sempre um fator determinante, mas a combinação deles, ela determina um pouco, configura um pouco o interesse da nossa escolha. Ó, gente, eu quero aproveitar para pedir para vocês, a parte de compartilhar, tá? Que vocês possam também, se vocês têm algum tipo de interesse, enviar umas perguntas para nós outros poderem interagir também com o professor Renato Nogueira, tá? Então, compartam, porque é muito importante, vocês estão observando que isso é uma ferramenta que nós necessitamos abrir os nossos horizontes, né? Então, nesse momento, nós não pode perder nenhuma possibilidade, tá? De deixar um pensamento ficar voando, tá? Eu coloco à disposição de vocês também. Eu vou aproveitar, Renato, eu queria perguntar, porque tem um tema também que tu toca bastante, que é um tema da ressignificação masculina em uma sociedade patriarcal. Que caminhos e elementos temos de melhorar nossas relações consigo mesmo e posterior a nossas relações com o nosso entorno, ao nosso convívio? Eu vou pedir um minutinho. Gente, estão gostando? Manda as perguntas de vocês. Eu acho que é muito importante que nós estamos vivendo agora nesse momento, tá bom? Nós preparamos essa live com bastante carinho para nós poder conflutuar todos esses determinados tipos de pensamento, né? E como vocês estão vendo, Renato Nogueira é essa pessoa que vocês estão vendo, essa simplicidade, essa forma de falar, essa forma de planificar suas próprias palavras, né? Que suas palavras não tenham esse peso, mas sim uma solução a muitos problemas nossos que nós estamos vivendo, tá bom? Então é importante vocês atuar, vocês poder mandar as perguntas de vocês também, poder mandar as vossas inquietudes, né? Porque assim a nossa relação digital pode ficar muito mais cercana, né? Eu sempre tenho esse momento que depois de uma live, o meu telefone não para de sonar, porque as pessoas começam a ficar com muitas perguntas. Então, pergunte aqui agora, comparta com seus amigos, faça com que realmente traga Renato Nogueira para dentro de vocês e comecem a flutuar nesses pensamentos de perspectivas mais amplas, tá? Ele já voltou aqui, eu vou trazer ele de novo aqui. Tá tendo algum probleminha, alguma coisinha, algum problema aqui que já vamos solucionar, porque eu vejo ele na plataforma, mas deu um branco aqui na plataforma dele, né? Eu acho que ele vai sair e vai voltar a entrar de novo, tá bom? Ó, nesse momento eu vou fazer o seguinte, eu acho que e daqui a pouco eu vou entrar num tema muito importante também, que é a nossa base sobre a capoeira, né? Então, eu vou colocar um vídeo que eu sempre coloco aí, que eu acho que é importante, que a capoeira, ela permeia umas relações entre o nosso cotidiano, o nosso imaginário, a nossa forma de ser, né? Meu mestre, eu acho que vocês conhecem meu mestre, Roberto Teles de Oliveira, o mestre Sombra, ele é uma pessoa que traz isso, ele sempre fala, né? Vamos aprender a jogar capoeira sem as pernas, né? Então, eu vou jogar
esse vídeo agora rápido. O professor Renato Nogueira já está aí de volta. Nós fazemos um final, gente, tá bom? Eu vou chamar o professor aqui. Tudo bem, professor? Olá, tudo bom? Tive aqui Eu vi, professor. questão. Técnico, se citou agora. Opa, se tá ok aqui, se ficou certo a imagem. Porque se fica em pé. Tá boa assim, gente? Não sei se tá bom para todo mundo. Dá para ver, tá legal, okay. professor. Dá Tá. sim, professor. Dá. Tá, então ótimo aqui. Então você tinha falado sobre. Você falou a respeito de masculinidade, não foi? Exato, masculinidade, ressignificar a masculinidade que numa sociedade patriarcal, né? Que caminhos e elementos temos para melhorar nossa relação consigo mesmo, primeiro consigo mesmo, né? Porque nós temos que fazer um processo de nos realmente ressignificar, reaprender leituras que, ao melhor, nós tão pouco somos conscientes desse patriarcal que está inserido na gente mesmo, né? Não somos, ao melhor, não somos conscientes, porque também somos educados pelas próprias mulheres na nossa base, né? Quando nós estamos começando. Então, eu queria saber como tu responde essa pergunta. O patriarcado é uma estrutura de opressão muito antiga, né? O patriarcado é uma estrutura de opressão que ela está no cerne, para algumas teóricas, né? Ela está no cerne de todas as outras opressões. Tem um debate em torno disso. Não dá para dizer que veio antes, em certa medida. Agora, dá para dizer que o patriarcado ele é estruturante, né, do nosso imaginário. E o patriarcado ele está relacionado ao sexismo, à misoginia, ou seja, às práticas do machismo. E o que acontece? Ele ele oprime as mulheres fundamentalmente. E para oprimir as mulheres é necessário que os homens fiquem insensíveis a esse sofrimento. E essa insensibilidade se dá por uma formação dos meninos numa dinâmica, numa socialização diferente das meninas. Então, assim, brincar de boneca performa um imaginário diferente de brincar de carrinho, brincar com uma ferramenta. Então, o que acontece é que o acesso às emoções ele pode ser mais difícil para os homens. Então, nesse sentido que eu usei uma expressão que é desidratação afetiva, né? Que é uma desidratação de certos afetos, a não expressão dos afetos. Eu acho que a Bell Hooks, ela tem um trabalho muito interessante, né? Tudo sobre o Amor, que é um livro dela que foi traduzido agora pela editora Elefante. Eu tive a felicidade de fazer uma resenha, né? Fiz uma resenha do livro, né? Para 451, né? Um livro está muito bonito, né? Um prefácio muito bonito, está muito interessante. E eu recomendo que vocês leiam tal, o livro, quem tiver interesse, tudo sobre o amor. Então, penso que é isso. O enfrentamento do patriarcado, ele requer um trabalho colaborativo de mulheres e homens. Se a gente quiser modificar isso. Agora, é necessário que os homens revejam que nós homens possamos rever nosso imaginário, possamos rever a maneira como nós fomos socializados. Isso é fundamental, porque as situações de violência, né, as autorias são quase sempre masculinas em vários contextos, por vários fatores, né? Agora, a socialização através da violência, através da força, é um fator muito complicado, né? É muito ruim socializar os homens a partir só disso, ou seja, aprender a ser homem tem relação, de alguma maneira, a soterrar as suas emoções também. Isso é um problema do patriarcado. E a oprimir as mulheres e objetificar as mulheres. Tem uma objetificação das mulheres para isso, né? E aí tem vários cruzamentos para a gente poder entender isso como classe, raça, né, como orientação sexual. Todos esses fatores entram em jogo também, né, como a gente vai entender os efeitos do patriarcado e quem é beneficiado pelo patriarcado. Do ponto de vista mais geral, obviamente que são homens cis, héteros, brancos, ricos, que têm um grande benefício do patriarcado. Obviamente que tem vantagens para todos os homens,
algumas vantagens, mas alguns têm o privilégio radical do patriarcado, do patriarcado, tá? Então seria um pouco isso, assim, que é um tema também que É muito complexo. vai longe. Muito complexo mesmo, né, Renato? Sabe por quê, Renato? Renato, quando nós comentamos, né, descolonizar, né? Hoje essa palavra está muito à ordem do dia, né? Vamos descolonizar, né? Mas descolonizar, ela tem um processo também, que no sentido que tu tem que apagar do imaginário coisas que você não identifica, muitas vezes, que você tem que aprender a identificar. Então, para tu se nutrir dessas novas experiências, como que podemos começar desde a nossa base para poder chegar no futuro e ter autonomia da tua própria identidade, né? Porque essa violência que foi nesses últimos 4 siglos com a humanidade foi muito violento. Foi uma coisa que não tem nome, realmente não tem nome. O que fizeram, né? Essa forma terrível, né? Que o humano encontrou. De verdade, não é? A semana passada eu fiz uma live com um presidente panafricanista e um comissionado da ONU, que nós tocamos nesse tema da reparação, né? Onde, por exemplo, existem muitos demócratas, por exemplo, que falam, não, foi 150 anos, isso daqui eu não tenho nenhum vínculo com isso. E, na realidade, umas pessoas que falam esses determinados tipos de palavras ou atrocidade na sua própria linguagem e estão na mídia, aí é um problema muito grande. Grande por quê? Porque não entendeu que aquilo que ele está usufruindo hoje, nesse momento, né, faz parte do que lá no passado eles conseguiram subalternizar um povo, extrair suas riquezas, né? E então, eu creio, um pouco que eu estou querendo entrar agora, Renato, que se tu pode falar, é sobre o tema do neocolonialismo. Então, tem alguns, vamos dizer, né, autores que têm trabalhado com esse tema neocolonialismo. Eu acho que é um tema, é uma expressão conceitual relevante. Eu não tenho trabalhado formalmente com essa expressão, mas que eu acho super relevante, pensar o neocolonialismo. Acho que tem uma relevância. Os meus estudos, eu não me debrucei exatamente sobre o neocolonialismo, agora o que eu entendo, né? Eu entendo que o neocolonialismo, de um modo, vamos dizer, mais amplo, é reconhecer que os processos de colonização, eles são reinventados, eles são reestruturados, mas não terminaram, né? A gente tem ainda um sistema mundo onde, de alguma forma, né, alguns povos do norte, a gente pode falar que tem um norte, um sul, a gente pode dizer que tem alguns países, alguns territórios, eles exercem um poder colonial sobre outros. Então, a gente tem estratégias hoje contemporâneas que são salvadas proporções, que elas mantêm alguns países sob um certo regime, que não mesmo que foi uma colonização do passado, mas a gente continua tendo aí. Eu penso que neocolonialismo, estudos decoloniais, estudos pós-coloniais, né, o neocolonialismo se encaixa aí nessa esfera, né, nesse campo dos estudos que estão interessados em compreender como é que o fenômeno da colonização ele é chave para entender todos os fenômenos que nós vivemos contemporâneos hoje no mundo da política, no mundo das relações geopolíticas. Então, é chave para a gente entender como o mundo funciona hoje e entender os processos de colonização. Então, eu acho que é isso, não tem como escapar desse Perfeito, processo. Renato, nesse caso, eu vejo também, nesse momento, um grande desconforto com muitos que passam pela academia,
e supostamente no banco do saber, né, que interliga nossos saberes e os saberes da comunidade e que devolve à sociedade como método de forma conduzida na aplicação do conhecimento. Mas aí tu nota que há um grande desconforto também de pessoas que estão querendo acessar outros determinados tipos de conhecimento e no banco, o próprio banco da universidade não te dá esse acesso. O que você realmente tem a falar sobre esse tema, né? Porque Sueli Carneiro, ela fala muito, né, sobre o tema do epistemicídio, né? Então, você realmente vê, é assim realmente que se passa, é esse processo, ou há outras formas também de atuar a favor ou contra, nesse caso, o sistema? O epistemicídio ocorre, sem dúvida alguma. A gente, quando fala de universidade, a gente fala de um mainstream, a gente fala de um currículo canônico. O que eu entendo, que eu percebo hoje, que tem um movimento muito jovem, eles demandam dos docentes na universidade, muitos discentes demandam dos docentes, eles estão demandando, não sei se vai ficar, melhorar assim, eles têm demandado, sim... Creio que tem que virar do telefone, Renato. Agora. Oi? Muitos jovens demandam dos docentes que eles tragam nova bibliografia. Então, eu diria que hoje isso tem ganhado corpo, um processo de combate epistêmico, né? De enfrentamento do racismo epistêmico, enfrentamento do epistemicídio. Eu diria que hoje a gente tem uma crescente. Só que algumas políticas, alguns grupos políticos mais conservadores, né, até entre aspas também, porque não só conservadores, mas grupos, vamos dizer, reacionários, né, que estão no mundo da política, também fizeram projetos que tentam manter esse status quo. Agora, sem dúvida nenhuma, a última década foi uma década em que muito efervescente, discentes, estudantes, né, demandaram de docentes, de pesquisadoras, pesquisadores, demandaram que trouxessem novas agendas de pesquisa, que trouxessem novos referenciais, novos entre aspas, que trouxessem referenciais que não são apenas referenciais brancos, masculinos, brancos, trouxessem outras autorias, né, autorias que não estavam ali, que não tinham com frequência. O que Sueli Carneiro, a denúncia da Sueli Carneiro, né, a recomendação que ela faz, uma pessoa maravilhosa, uma pesquisa incrível, ela surte efeito à medida que a gente tem novas demandas, tem demandas novas aparecendo aí, demandas que são de vamos ter outro currículo, ter outra pauta. Ouço muito isso dos estudantes trazendo essas demandas. Certo. Renato, chegou uma pergunta aqui, que a pessoa, essa daqui é Maria João de Portugal, ela está em Portugal, é uma grande estudiosa também sobre o tema, né? E ela pergunta, numa live que assistiu sua, eu imagino que foi com a doutora Zangieri, né, que você participa de um grupo masculino onde reflete a masculinidade. Ela gostaria de saber se foi um grupo que surgiu de forma orgânica, espontânea, ou foi um grupo tomado com uma decisão ponderada ou consciente? Ela pergunta aqui. O grupo que eu participo é um grupo terapêutico político, é um grupo de homens, né, grupo Masculinidade e Sexualidade, que tem 3 terapeutas que coordenam esse grupo, e é um grupo para homens, né, e o coordenador, um dos coordenadores do grupo, né, o que tem mais experiente, ele já tinha montado grupos de homens nos anos 90. E esse é um grupo agora do século XXI, um grupo já tem alguns anos, é um grupo terapêutico político que reúne homens, né, com, obviamente, confidencialidade, que vão ali trazer as suas questões. Em comum, todos são afetados por uma masculinidade de um contexto patriarcado, no contexto do racismo patriarcal, no contexto de todos esses elementos opressivos que nós conhecemos. E a gente faz ali um trabalho, né, quinzenalmente, nós nos encontramos e a gente trabalha questões, trabalha temas.
A gente faz, inclusive, actings também, porque tem uma orientação teórica, né, metodológica, psicoterapêutica. Então, a gente tem trabalhado isso e trabalha temas de modo terapêutico, modo político. Então, isso que está em jogo um pouco nesse grupo de homens, não é um grupo de homens, é um grupo que eu participo, né? Um grupo que tem todo um protocolo para as pessoas poderem entrar, porque não tem tantas vagas, né? Não é um grupo, dá para 100 pessoas, dá para ser 100 homens, tem um limite, né, de número de homens por encontro. Então, as pessoas se comprometem a participar, se comprometem a frequentar o grupo e fazer os seus processos, né, de modificação, procurando estar melhor, estar de bem consigo. Para isso tem todo um processo. Então, eu recomendo, tem mais grupos de homens aí, os homens interessados, procurem esses grupos, façam esses encontros coletivos. Existem aqueles homens que têm se formado como facilitadores de grupos de homens, e eles servem para justamente isso, né? Para que os homens possam se encontrar e possam aí trabalhar as agruras, né, da masculinidade e encontrar outras delícias de masculinidade, talvez, não sei, né? Encontrar outros caminhos, né? E, principalmente, um fator, a gente romper com essa socialização pela violência, romper com algo que talvez seja uma das marcas fundamentais da masculinidade no contexto patriarcal, que é ser violento, que é a violência. Renato, agora eu vou começar a sair do guion, porque nós já estamos indo por as considerações finais. Você acha que nosso ensino tem condições de fazer toda uma grade curricular para que podemos ser mais nutrido realmente das nossas matrizes do que é a africanidade? Então, eu penso uma coisa que seria equívoco, talvez, colocar na educação um único setor para essa responsabilidade. A escola é uma instância social importante, que está em todas as sociedades, né? Todos os estados-nação, eles têm escolas. As escolas servem para ter um currículo, uma base de formação, né, das gerações mais jovens. As universidades são territórios de produção de conhecimento. Então, acho que o ensino formal, ele é um espaço chave para fazer isso, mas não pode fazer sozinho. A gente não consegue fazer isso sem os meios de comunicação, sem outros aparatos da cultura, equipamentos culturais como museu, teatro, né, ou a indústria cultural como cinema, política pública, políticas de saúde. Então, a gente não pode acreditar que tem um único território que vai fazer esse processo de difusão, de produção, circulação da cultura africana, da cultura negra. Não pode, não tem como. Então, as professoras e professores não podem ser responsabilizados por fazê-lo só. Não conseguem fazê-lo sem que tenha outras dimensões da sociedade, outras áreas. Tem que ter, por exemplo, isso tem que estar na indústria cultural, o cinema. O cinema forma comportamento, forma opinião, né? Tem que estar no cancioneiro popular, tem que estar em outros setores. Não cabe só às educadoras e educadores fazer isso, né? Tem que estar na política pública, tem que ser uma pauta no Senado Federal, tem que ser uma pauta do Congresso, da Câmara, tem que ser uma pauta do Executivo, tem que ser uma pauta de todos os três poderes, tem que ser no caso, um só julga, né, o judiciário, mas tem que estar julgando essas circunstâncias, julgando os processos que dizem respeito a isso, com zelo, observando a Constituição. Então, eu diria que não dá para achar que é só um elo da sociedade que faz isso, mas são todos eles que podem tentar em sincronia para isso acontecer, senão não tem jeito. Sabe, Renato, outro dia eu estava lendo Henrique Dussel, que é um filósofo de Latinoamérica também, né? E ele falava, foi uma frase que me chamou muita atenção, que ele falava assim que Latinoamérica é um grande palco de experimentos políticos.
né? Ele utiliza essa expressão, experimentos políticos. Nossa, tu imagina nós vivendo em toda esta problemática que nós vivemos no nosso país, realmente, e a partir disso ser esses grandes experimentos, né, que estão acontecendo conosco, né? E, claro, eu vivo de um outro lado do país e vendo que aqui as coisas têm a sua ordem, funciona porque tem a sua ordem, né? Onde no nosso país, que poderia e tem condições de fazer isso, simplesmente por alguma falta de engrenagem, alguma coisa que está passando, que realmente teria que se detectar isso, nós não estamos conseguindo avançar mais na nossa escala de humanidade, ser melhores como humano, né? E isso está ocasionando bastante problemática com o nosso convívio, né? Tudo isso que está acontecendo, né? Renato, eu creio que já estamos com 1h10 de live. Eu vou colocar aqui um vídeo aqui que eu tenho preparado, que eu acho que realmente você vai chegar... Fala. Vou fazer considerações finais, então. Vou pedir que as pessoas me sigam no Instagram, @Nogueira_oficial, Nogueira sem I, no Instagram. No canal do Nogueira no YouTube, toda quarta-feira, canal do Nogueira, toda quarta-feira às 13 horas, horário de Brasília, tem um vídeo novo, toda quarta-feira, no canal do Nogueira, no YouTube. E vou pedir que vocês não deixem também de olhar as informações, o Instagram toda semana tem alguma coisa, né? Sempre está movimentado, tem uma equipe maravilhosa. Quero mandar um abraço aqui para a equipe que torna isso possível, que trabalha comigo, né? Rosane, Manuela, Bárbara, Dioniso. Sem vocês isso não seria possível a gente estar realizando isso, né? A equipe que trabalha comigo, pessoas maravilhosas. E pedir para vocês também responderem o questionário. Não deixem de responder o questionário, por favor, que está aí no bate-papo, aí nos comentários, por favor, tá? Qualquer coisa, entre em contato. Um grande abraço, Ediando. Obrigado. Se sinta abraçado, querido. Bom domingo para todo mundo. Eu vou replicar isso daqui também, Renato. Já quero aproveitar também e fazer os agradecimentos à tua equipe. Realmente, a tua equipe é uma equipe maravilhosa, uma equipe que ela coloca assim à disposição uma forma muito fácil, muito carinhosa de trabalhar contigo, né? Então obrigado, Renato, de coração, esse momento que passei contigo, tá? Desfruta com a tua família de verdade e pode estar seguro que dentro de pouco toda a iluminação está presente. Obrigado, Renato. Até, gente. Muito obrigado, Ediandro. Bom domingo para todos. Para todo mundo. Gente, agradeço a vocês que estão desse lado, que deram uma força para a gente, que estão nos acompanhando. Eu peço que cada vez mais nós podemos estar intercambiando essa forma de aprender cada vez mais, né? Mas vocês são as pessoas mais interessantes que existe nesse planeta, nessa Terra. Obrigado. Baba yetu yetu ye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu ye jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu ye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu ye jina lako litukuzwe. Ukalo chakula chetu kinga utaji usamehe makosa yetu katika na jugu lakini